De volta ao programa Mulher.com, a gente recebe hoje André Ortiz. Ele é professor, palestrante, escritor e hoje está dando dicas como a gente pode, falar melhor para os outros, falar melhor em público. Terminamos o bloco anterior com uma dica interessante, Você aí compartilhou conosco e aqui a gente nunca fica contente, viu, André? A gente sempre quer mais dicas e mais informação. O que mais que você pode passar pra gente para facilitar mesmo esse processo, De se dar bem e é bem aquilo que você falou. Às vezes o medo não é de falar em público, mas o medo é de errar em público. Exatamente, Tati. Olha só. A maioria dos profissionais que nos procuram hoje em nossos cursos de oratória, dentre eles comerciantes, lojistas, empresários, executivos, e a gente recebe presidentes, diretores que devem todos os dias estar na frente dos seus executivos, seus liderados, passar segurança e mesmo assim eles são seres humanos, então eles são passíveis de cometer erros. E uma coisa muito gritante nos cursos é você desenvolver uma técnica chamada técnica da ampulheta. Visualize você hoje, aí no seu escritório, na sua casa agora, uma ampulheta. É aquele artefato que tem uma poeirinha, que tem uma areiazinha lá dentro que mede o tempo. Aquela ampulheta, ela tem um começo, meio e fim. Qualquer fala, qualquer palestra, discurso, explanação, deve ter um começo, meio e fim. Ou vai me dizer que às vezes você não assistiu um filme por causa do começo ruim do filme, não gostei, achei chato esse filme. A nossa fala é a mesma coisa. Então, o que é o começo, meio e fim? Essa ampulheta é como se fosse uma redação dissertativa, que você deve ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, ao falar em público, no curso, o que eu lapido a pessoa? A desenvolver perguntas interessantes no começo que instiguem a pessoa a querer te ouvir. É a mesma coisa eu chegar e falar aqui para todo mundo. O que você acha hoje da economia e da política brasileira? Eu joguei no ar um assunto e é lógico que a gente sabe muitas coisas que estão acontecendo. Eu provoco a participação do meu cliente, da minha plateia, do meu aluno. Então aí você, através de uma técnica andragógica, andragogia é diferente de pedagogia. Pedagogia é quando o professor ensina. Andragogia é quando o professor também ensina, mas ele joga o conhecimento para o cliente e traz aquilo que resgata exatamente aquilo que ele sabe sobre o assunto. Então, um exemplo, eu dou aula de gestão de vendas e gestão de marketing. Antes de começar um curso dentro da FGV, eu pergunto para o meu aluno: o que você entende por gestão de vendas e gestão de marketing? Aí eu trago o conhecimento dele. Então, isso você tira um fardo muito grande das suas costas. Antes de você começar a proferir, interaja com o seu cliente, com a sua plateia, cumprimente antes. Então, são dicas para você construir primeiro uma argumentação de ideias mais autoconfiante. E já quebra aquele gelo, né? Ah, sim, porque diminui aquela história de que eu sou professor, eu sou empresário, eu sou lojista e você é o subalterno. De maneira alguma. Nós somos iguais, porém só nós estamos em situações adversas. Adorei essa questão, então, na apresentação de trazer o outro para dentro daquele tema, fazendo uma pergunta, questionando alguma coisa. A dica que você deu também no bloco anterior, inclusive foi a primeira dica na prática mesmo, a gente de repente fazer aquele treino em casa, então se gravar, pega o celular, pede para o filho, para o marido, para alguém que está aí na sua casa, um irmão, uma tia, grave, fique assistindo, fique tentando identificar o que você pode melhorar. Tem hoje também a possibilidade de curso, você pode buscar todo esse material. Ainda em casa, que mais que a gente pode treinar para se dar bem numa apresentação? Até mesmo para aluno, A gente tem tantos alunos também acompanhando numa apresentação de um trabalho na escola. Nós temos 3 cognições de aprendizagem: a fala, a leitura e a escrita. Para você falar bem, você deve ler antes e depois praticar. Eu falo, a primeira coisa que eu pergunto para um participante do meu curso de oratória é: como é que está a sua leitura? Ih, professor, não estou lendo bem. Certamente a fala dele é deficitária. Por quê? Quando você começa a criar essas sinapses cerebrais, esses curtos-circuitozinhos lá dentro, quando você lê, a partir do momento que você lê alguma coisa, se você conseguir resumir
em casa essa leitura, você já está criando um degrauzinho a mais de cognição, de conhecimento. Então, em casa, o que você pode fazer? Ler o jornal, ou ler a revista, ou um site, um blog, automaticamente faça o resumo daquilo que você entendeu. Acabou de ler, olha para o espelho, espelho foi bom, olha para o espelho e realmente resume exatamente aquilo que você leu. Outra cognição, escreva. Escreva também. Parece que não tem nada a ver a fala, né? Mas as outras cognições devem estar concomitantes. Tá. Devem estar adjacentes. Para a pessoa falar bem, ela deve sim praticar também a leitura e a escrita. Aí devagarinho o cérebro ele aprende por velocidade. Eu não acredito, Tati, que existem pessoas muito mais inteligentes que outras, uma ou outra com um quociente inteligente superior, mas eu acredito que existem pessoas mais persistentes que outras. Né? Ai, André, você fala assim porque você é professor, mas eu não nasci professor, eu não nasci palestrante. Eu tive que estudar para entender como é que funciona o nosso cérebro. E repito, o nosso cérebro, Tati, ele só fica excelente em algo em tanto você repetir algo. Você vê exemplos de atletas, de tanto cobrarem falta, pênaltis, ficam craques naquilo. É repetição. De tanto você repetir, você fica veloz naquilo. E na oratória, idêntico. Interessante mesmo, a gente vê, por exemplo, os trabalhos artesanais, né? Mesmo muitos chefes que a gente recebe, eles estão todo dia ali, ou preparando, ou treinando, testando receitas, e aí eles ficam sensacionais naquilo que eles fazem, são muito bons. Mesma coisa, a gente vê aqui artesãos que surpreendem, então eles estão sempre trabalhando e trazendo coisas novas e coisas que, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E eles desenvolvem com uma perfeição, com um talento incrível. Então, na verdade, é isso, é você ali não desistir, é ficar testando, treinando, praticando, o cérebro vai absorvendo aquilo e aí chega uma hora que flui sozinho. E tem um pouquinho dessa questão também de, acho que, autoconfiança, né? Sim, é permitir-se errar. Tem muitas pessoas na oratória que acham que a vida deve ser uma eterna corrida de Fórmula 1. Eu tenho que chegar em primeiro, eu tenho que ser o melhor. Não, começa a considerar como uma maratona. Você terminando a prova, você já é um vencedor. Tire sarro dos seus erros. Eu acabei de falar aqui espolho. Vocês lembram? Espolho. O pessoal todo aqui deu risada de espolho. Espelho, tire sarro de você. Eu sempre brinco também. E olha que eu não erro pouco também, viu, André? Mas você é humana. Quem está nos assistindo, se não tiver nenhum alienígena, né? Todos são humanos. Então, assim, permita-se errar. Nos meus cursos eu trago muito o lado lúdico, do humor. É um curso que é sério, porque o assunto é sério, mas de maneira lúdica, gostosa, divertida, interativa. Então essa é a última realmente expertise que você falou. Autoconfiança, né? Martin Luther King, com o discurso I have a dream, eu tenho um sonho, ele só chegou a libertar realmente os negros norte-americanos por causa disso. Eu tenho um sonho e acreditou naquilo que ele queria. É acreditar e agir, né? Sempre andam juntos. Exatamente. Para a gente finalizar, Leila Marisa participou conosco. Um beijo para você, Leila. Tati, quando preciso falar em público, fico trêmula e repito muito as mesmas palavras. Como que eu posso controlar isso? Ela diz, sou artesã e quando preciso falar sobre o meu produto, isso acontece. E isso é comum também, né? A questão de ficar trêmula e repetir, às vezes, uma mesma palavra. São dois detalhes. Desculpa, eu esqueci o nome. Leila Marisa. Obrigado pela audiência, Leila. Olha, do coração, duas coisas. O tremor é sentimento. Então, primeiro você deve entender que o pensamento vai controlar o sentimento. Se antes de você falar, você já colocar esse pseudo-pensamento, eu vou tremer, você treme. Você treme, porque o cérebro está te obedecendo. E sobre repetição, isso é vício de linguagem. O que é o vício de linguagem? Né, tá. ok, tá. Quando você repete, isso vira o quê? Uma ponte de uma frase com a outra. Se isso está impactando muito sua fala, procure para ontem, um curso de oratória com um profissional responsável ou uma fonoaudióloga, para ver se isso está complicando muito a sua comunicação. Porque às vezes as pessoas vão ficar exatamente focadas no seu vício de linguagem. E relaxa, você é ser humana, você tem que colocar na tua cabeça que você está em aprendizagem. Eu até sempre falo, meu nome é André Ortiz, o meu slogan é o eterno professor aprendiz. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Então, fica aí, Leila, não precisa ficar muito preocupada, é um vício, né, de linguagem, mas tem jeito, você consegue corrigir isso, mas aí, de fato, precisa desse auxílio e acompanhamento, também com exercícios, com técnicas,
de uma pessoa responsável. Nós vamos, inclusive, divulgar os contatos do André, que hoje gentilmente esteve conosco. E se você que está em casa quer buscar mais informações, às vezes quer dica de leitura, né, André? André tem aí uma infinidade de sugestões que ele pode passar, às vezes cursos que acontecem, pode buscar todas essas orientações com o nosso convidado. Atenção, tem o telefone 19 3295 1961 e vocês também podem acessar o site do André, www.andreortiz, com Z no final, .com.br. Todos os contatos no vídeo. André, mais uma vez, foi um prazer imenso tê-lo aqui e já convido para você voltar em breve para a gente falar, né, mais sobre como se dar bem ao falar com o público e também como melhorar nossas vendas, nosso desempenho. E acho que tudo essa questão de estar aberto ao conhecimento, né, não ter vergonha, ter um pouco de ousadia, mas buscar esse aprimoramento, seja por leitura, por curso e até acompanhando as nossas entrevistas. Perfeito. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Sucesso sempre. Até breve. Até. Gente, intervalo rapidinho e na sequência a gente volta com outras atrações. Até daqui a pouco.